Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E o nosso propósito continua sendo a leitura da Bíblia em 90 dias. Hoje vai ser o nosso 34º dia e vamos ler o livro de Jó, do capítulo 4 ao capítulo 15. Que o Senhor venha iluminar nossa mente para podermos entender o propósito dele que tem para as nossas vidas e compreender um pouco mais das suas escrituras e entender o que ele quer falar conosco através de suas palavras. Amém? Livro de Jó, capítulo 4. Então ele faz na região de Temar, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que eram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calhar e lhes quebra os dentes. Assim como os leões que não podem caçar, eles morrem de fome, e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem, voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem o sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim, e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto, e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali, olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Livro de Jó, capítulo 5. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo, que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente, e não há ninguém que os defenda. As famílias ficam cobiçando as suas próprias riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. E os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreza o castigo do Deus Todo-Poderoso.
Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas. E você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e voltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não entorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Jó capítulo 6. Então, em resposta, Jó disse: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com os seus ataques, Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, o boi não reclama quando tem pasto, mas quem gosta de comida sem sal, que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo o que como me faz mal. Se Deus me desse o que estou pedindo. Se Deus respondesse a minha oração. Então Ele me tiraria a vida. Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que eu sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece a compaixão de seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro, ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeiros, cheios de esperança, porém quando chegam todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa, ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo, ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Ensine-me, que eu ficarei calado. Mostre os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão. Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem os meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disserem. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Livro de Jó, capítulo 7. A vida neste mundo é dura como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado. Como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário, mês após mês. Só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflições. Essas noites são compridas. Eu me canso de
de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é hora de levantar? Meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso, que meu sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado, é melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós, para que nos deis tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigias todos os dias e a todo instante nos faz passar por provas. Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura, tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Livro de Jó, capítulo 8. Então Bildade, na região de Sua, em resposta disse: até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus, e eles os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Faça perguntas aos nossos antepassados, aprenda com as experiências deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência eles dirão isto: será que a taboa pode crescer fora do brejo, ou o jonco viver sem água? Verdes ainda o mesmo, sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha, a sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol que se espalha pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará rir de novo e dar gritos de alegria, mas seus inimigos vão viver em confusão, e as casas dos maus serão destruídas. Livro de Jó, capítulo 9. Então, em resposta, Jó disse: eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas e que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo a vencer? Sem aviso ele muda de lugar os montes a sua ira e os destrói. E na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho
estendeu o céu, ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a Ursa Maior, as Três Marias e as Sete Cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Deus faz as coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo, ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que está se fazendo? Deus não volta atrás da sua ira. A seus pés caem derrotados aliados do monstro Raabe. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa sem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei isso da força, ele é forte, chamarei Deus no tribunal, e quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso, estou cansado de viver. Para mim é tudo a mesma coisa, por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre o coelho. Uma águia quando se lança sobre o coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre. Mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se Ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados, o sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama, e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu, e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, para de me castigar, não me enchas de medo com os teus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Livro de Jó, capítulo 10. Estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me abandones, diz-me de que me acusas. Tu mesmo me criaste, como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar, em provar os planos dos maus? Por acaso tem olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas da maldade que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me deram formas e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro? Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo, mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanta a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como leão, me persegues e até fazes milagre para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar, como se fosse um exército. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse.
Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura, teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim, então me deixa em paz, deixa que eu tenha um pouco de alegria, antes que me vá na viagem que não tem volta, antes que vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Jó capítulo 11. Então Zofar, na região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão. Jó: você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas assim. Você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é o limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar a prender alguém e o levar para ser julgado, quem poderia impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver suas maldades. Do dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízos vão ter sabedoria. Jó: vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme, sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol no meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá, e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Jó capítulo 12. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente. Eu, que orava a Deus e Ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas, que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Zofar: faça perguntas aos animais e eles ensinarão. Peça os bichos da terra e os peixes do mar e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e eles que mantêm todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso, Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se Ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa sair as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso, Ele tem poder tanto para o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela seus segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva para desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão,
as cegas tropeçam como bêbados. Capítulo de Jó, capítulo 13. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem. Mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso, seria bom que eles os examinassem. Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas. Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo, e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Fiquem calados, que eu vou falar, aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha salvar-me, pois nenhuma pessoa me iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que estou dizendo, escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com razão. Mas se Deus disser: quem me atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros os pecados fui acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento, por que me assustas? Sou como uma palha seca, por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros das minhas mocidade. Prendes os meus pés com correntes. Vigia todos os meus passos e examina os rastros que deixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Jó capítulo 14. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que abre e logo murcha. Como a sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então, por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim. Como chega ao fim o dia de um trabalhador? Para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra. Basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado, depois de entregar a alma para onde vai. Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr. Assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Se tu me puseste no mundo dos mortos e ali me escondestes, até que a tua ira passasse, então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás, eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas. Ele
se vai para sempre e muda sua aparência, e quando despedes deste mundo, se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se cai na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Jó capítulo 15 e último do nosso dia. Então ele faz na região de Temá em resposta disso. Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fica inchado com as opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Só depende de você. Ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderia alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confiar nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, que eu possa explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprendem com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiro. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando o rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece se levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou as cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como a árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá a casa dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Amém? Finalizamos hoje a leitura bíblica do livro de Jó até o capítulo 15. Amanhã estamos de volta, em nome de Jesus. Se puder curtir, compartilhar, comentar, se inscrever para que o nosso canal venha crescer a cada dia. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um e que Ele nos dê a paz, aquela paz que tanto aguardamos, a paz que excede todo entendimento para nós e para a nossa família. Amém?